Olá, caros colegas, olá, caros amigos. Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou o professor Maurício Antonassi Krieger, sou professor da graduação e pós-graduação da Universidade Santa Cruz do Sul, a Unisc. Estou aqui para participar da conferência sobre direitos fundamentais, já agradecendo o convite aqui da Célia Abreu, da professora Célia Abreu, da Universidade Federal Fluminense. Então me sinto muito honrado em poder participar dessa conferência sobre direitos fundamentais. Muito bem, o tema que eu escolhi para falar aqui, tratar dos direitos fundamentais, como eu sou professor de Direito do Trabalho, resolvi pegar algum tema relacionado ao meio ambiente de trabalho. Então gostaria de falar aqui um pouco, tratar com vocês dos direitos da personalidade do empregado e, de um outro lado, do poder de direção e do direito de propriedade do empregador. Então nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, os chamados direitos da personalidade, direitos fundamentais relativos a todas as pessoas e que também acabam englobando, por óbvio, os trabalhadores, os empregados. Então nós temos como direitos da personalidade, direitos da intimidade, direitos da privacidade, direitos à honra, direito à imagem. Então esses são os direitos inerentes a todas as pessoas e inerentes também ao trabalhador e que devem ser respeitados em um meio ambiente de trabalho. De outro lado, nós temos o direito de propriedade do empregador. Direito esse também que está expresso no artigo 5º da Constituição Federal e que também deve ser respeitado. Então o empregador, que está lá no artigo 2º da CLT, ele tem então por assumir os riscos da atividade econômica, por assumir eventuais prejuízos que venham a ocorrer por esta atividade que ele tem o chamado poder de direção, poder diretivo, que é um poder de organização, um poder de comandar as atividades, de dar ordens a seus subordinados, a seus empregados, poder de fiscalizar estes empregados e poder de punir, que é o poder disciplinar. Então, eventual falta cometida pelos empregados, o empregador poderá advertir, poderá suspender ou poderá também despedir por justa causa em último caso. Então, em determinadas situações, meus caros, vai haver choque de direitos fundamentais. Vai haver, de um lado, os direitos da personalidade do empregado, de outro lado, o direito de propriedade do empregador. Em determinadas situações, esses direitos vão colidir. Então, meus caros, nós temos um exemplo disso, que é o exemplo que eu separei para vocês do monitoramento por câmeras de vídeo no ambiente de trabalho. Será que o empregador poderia monitorar os seus empregados por meio de uma fiscalização por câmeras de vigilância no ambiente de trabalho? Ou será que isso seria ferir os direitos da personalidade, ferir a dignidade dos trabalhadores? Ora, meus caros, de acordo com o direito, de acordo com o poder diretivo que o empregador detém, ele tem o poder de fiscalizar. Se ele tem o poder de fiscalizar, então, em tese, ele pode instalar câmeras de vigilância naquele ambiente de trabalho. Não tem problema nenhum. Só que ele deve tomar alguns cuidados. Quais cuidados que ele deverá tomar? Primeiro, ele deverá dar ciência a seus empregados. Por que ele tem que dar ciência? E não somente avisar, ele tem que colocar em murais, tem que colocar nas paredes da sua empresa que aquele ambiente de trabalho está sendo monitorado. Porque senão, se ele coloca de forma escondida, câmeras escondidas no ambiente de trabalho, ele estaria ferindo a dignidade do trabalhador por entender assim que está desconfiando e toda relação de emprego
o princípio básico é a confiança. As partes têm que ter confiança mútua uma na outra. Então eu não posso colocar câmeras para tentar pegar em flagrante aquele empregado. Por isso sim, eu devo dar ciência. Eu, empregador, se eu for instalar câmeras, faz parte do meu poder de fiscalização, eu posso fazer isso para fiscalizar o ambiente de trabalho. Só que eu tenho que dar ciência de forma obrigatória aos meus empregados. No entanto, eu não preciso da concordância destes. Se algum determinado empregado não concordar que eu instale câmeras, ok, ele pode simplesmente pedir demissão, pode pedir para sair, não tem problema nenhum. Ou pode também nem ser contratado, se ele já sabe que o ambiente é monitorado. Mas onde que estão as limitações da fiscalização audiovisual? E aí a gente já entra em lugares inapropriados para esse tipo de monitoramento. O monitoramento audiovisual deve ser feito no ambiente de trabalho. Agora, se o empregador colocar câmeras de vigilância em banheiros, em refeitórios, em locais que não são do ambiente de trabalho, ou até em provadores de roupa, como já aconteceu, ele estaria ferindo a dignidade dos trabalhadores e determinados clientes também da loja, determinados fornecedores da loja, enfim, qualquer um que estivesse naquele ambiente. Então ele não poderá instalar câmeras de vigilância em hipótese alguma em banheiros, refeitórios, provadores, locais que são de repouso, de alimentação, não poderia instalar esse tipo de câmeras audiovisuais com a finalidade de fiscalização, porque ele não está fiscalizando ninguém em banheiros e em refeitórios. Ele deve fazer isso apenas no ambiente de trabalho. E mais, ele não poderá fiscalizar este ambiente de forma única e exclusiva para determinado empregado. Não pode colocar uma câmera de vigilância que vá diretamente naquele empregado. Ele tem que filmar o ambiente como um todo. Ou seja, se eu fizer uma câmera de vigilância em determinado empregado e não fizer nos demais, eu estaria fazendo um ato discriminatório. É óbvio que eu estaria desconfiando daquele empregado especificamente, não dos demais. O que, por óbvio, também iria ferir os direitos da personalidade, a privacidade e intimidade destes empregados. Então nós sabemos que, de um lado, o poder diretivo do empregador nos permite que ele fiscalize sim os seus empregados, mas existem limitações. Existem limitações e esse caso do monitoramento audiovisual sofre limitações. Se for instalado em ambiente inapropriado, e aí a gente pode imaginar, mas jamais vai instalar uma câmera de vigilância em um banheiro ou em um refeitório. Meus caros, basta a gente olhar a jurisprudência. Já teve vários casos nesse sentido. Por incrível que pareça, ainda tem empregadores que estão ferindo a dignidade dos empregados e de todo mundo que frequenta aquele banheiro, instalando câmeras de vigilância. E um último detalhe, as chamadas câmeras psicológicas. O que seria uma câmera psicológica? É uma câmera que está instalada em determinado local de trabalho, que na verdade é uma câmera de brinquedo ou uma câmera que não funciona, estragada e que está ali apenas para intimidar. Então, se o empregador não avisa dessas câmeras psicológicas, dá no mesmo que ela não esteja gravando nada, ela estaria, só pelo fato de estar ali, de o empregado se sentir ameaçado com aquela câmera ali, estaria ferindo a privacidade e a intimidade dos trabalhadores. Muito bem, era isso que eu tinha a falar com vocês. Mais uma vez agradeço o convite da professora Célia Abreu, da Universidade Federal Fluminense. Então, agradeço demais o convite e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!